Templo de Horus, Édifo. Após embarcarmos no porto de Assuã, sul do Egito, descemos o rio Nilo por quase 6 horas. Um momento de reflexão e esplendor. Ver e sentir o Nilo em sua essência é ativar os nossos sentidos na totalidade. É uma viagem no tempo e espaço incapaz de se descrever. Ficamos horas admirando as tamareiras nas margens do rio, as grandes montanhas de pedra e o deserto do Saara brilhando no horizonte com suas areias escaldantes. O tempo realmente não passa. E se existe um lugar onde podemos dizer que se consegue esquecer da vida, é o Nilo. Descer o rio Nilo rumo a Luxor é algo que lhe transporta para um passado longínquo. Antes de chegarmos a Luxor, paramos em Édifo para conhecer um dos templos mais importantes do Egito e também o mais bem cuidado e conservado. Após 30 minutos de charrete, avistamos o templo. Logo na entrada, nos deparamos com 2 águias gigantes com mais de 3 metros de altura cada uma, feitas de granito. A águia é o símbolo maior do deus Horus. Horus é filho do deus Osíris e da deusa Ísis. Conta a lenda egípcia que seu pai Osíris, o primeiro faraó do Egito, lutou contra o seu irmão Sete pelo poder e o trono do Alto e Baixo Egito. Nessa luta, Sete, que simboliza o mal, derrotou Osíris e, após matá-lo, cortou em 14 pedaços, espalhando-os pelo deserto. Ísis, sua esposa, desesperada e não aceitando sua morte, criou o rio Nilo para navegar e seguir em busca dos restos de Osíris. Após encontrar os 14 pedaços, juntou-os e, como num suspiro divino, Osíris voltou à vida. E nesse mesmo instante, num ato de amor, Osíris e Ísis geraram seu primogênito, Horus, que se transformou em águia para sobrevoar todo o Egito em busca da vingança de seu pai contra Sete. Quando o encontra, uma nova luta se inicia, desta vez Horus contra Sete, sendo que Horus é o vencedor, retomando o trono do Baixo e Alto Egito, que era de seu pai Osíris, e uma grande civilização se inicia. Por isso todos os faraós acreditavam serem reencarnações de Osíris, e todo o povo egípcio também assim acreditavam. Por isso, em todos os templos são encontrados com grande ênfase, independente da época em que foram construídos, a imagem de Osíris junto a Ísis e Horus, a grande tríade egípcia, os 3 grandes deuses. No templo de Horus, encontramos hieróglifos estranhos, escritas que levam a imaginação a outros mundos, como imagens de seres com cabeças triangulares e formatos alienígenas. Tanto as paredes externas como internas, o teto e às vezes o próprio piso no interior do templo é repleto de escrituras. Percebe-se com clareza, tocando os hieróglifos, que as paredes não são exatamente pedras esculpidas, pois as marcações e as escrituras são tão precisas que parecem mais uma espécie de tipografia, como clichês de alto relevo em cima. As pedras têm medidas exatas e retilíneas, remetendo-nos imediatamente à teoria da construção das pirâmides de Imhotep, construídas há 1500 anos antes do Templo de Horus. Foi encontrada na ilha de Serrel, no Baixo Nilo, uma lápide com a fórmula escrita por Imhotep para a fabricação dos maciços retangulares
que eram usados na construção de templos e pirâmides, uma espécie de polímero que hoje está sendo estudado por cientistas franceses, uma mistura de conchas, areia, sílica e alguns catalisadores naturais. Realmente, quando vemos de perto e tocamos as paredes do Templo de Horus, percebemos que não são exatamente pedras, e sim um aglomerado de areia prensada e fundida, como se fosse uma espécie de cimento. Horus se tornou o salvador do Egito, e foram criadas as escolas de conhecimento e sabedoria sacerdotal, onde eram iniciados todos os sumos sacerdotes do Antigo Egito, uma casta superior que só ficava abaixo do próprio faraó, devido aos seus conhecimentos espirituais e científicos. O símbolo dessa escola de mistérios era simbolizado pelo olho de Horus, o olho que tudo vê, presente até os dias atuais em todos os lugares do mundo. É o símbolo de sociedades secretas como a maçonaria, o símbolo do Deus Uno que tudo vê, dentro da manifestação trina do triângulo representado pela pirâmide, o símbolo dos Illuminates, encontrado até mesmo na nota de $1 americano junto da pirâmide de Quéops. Encontramos o olho de Horus e o triângulo em muitos lugares sagrados, como Jerusalém e Nazaré em Israel. Mesmo que com outros nomes e características, o deus Horus ainda está presente na consciência humana atual e assim continuará. Imagem de Osíris junto a Ísis e Horus, a grande tríade egípcia, os 3 grandes deuses. No Templo de Horus encontramos hieróglifos estranhos, escritas que levam a imaginação a outros mundos, como imagens de seres com cabeças triangulares e formatos alienígenas. Tanto as paredes externas como internas, o teto e às vezes o próprio piso no interior do templo é repleto de escrituras. Percebe-se com clareza, tocando os hieróglifos, que as paredes não são exatamente pedras esculpidas, pois as marcações e as escrituras são tão precisas que parecem mais uma espécie de tipografia, como clichês de alto relevo em cima. As pedras têm medidas exatas e retilíneas, remetendo-nos imediatamente à teoria da construção. Após encontrar os 14 pedaços, juntou-os e, como num suspiro divino, Osíris voltou à vida. E nesse mesmo instante, num ato de amor, Osíris e Ísis geraram seu primogênito, Horus, que se transformou em águia para sobrevoar todo o Egito em busca da vingança de seu pai contra Sete. Quando o encontra, uma nova luta se inicia, desta vez Horus contra Sete, sendo que Horus é o vencedor, retomando o trono do Baixo e Alto Egito, que era de seu pai Osíris, e uma grande civilização se inicia. Por isso todos os faraós acreditavam serem reencarnações de Osíris, e todo o povo egípcio também assim acreditava. Por isso, em todos os templos são encontrados com grande ênfase, independente da época em que foram construídos, Templo de Horus, Édifo. Após embarcarmos no porto de Assuã, sul do Egito,
descemos o rio Nilo por quase 6 horas. Um momento de reflexão e esplendor. Ver e sentir o Nilo em sua essência é ativar os nossos sentidos na totalidade. É uma viagem no tempo e espaço incapaz de se descrever. Ficamos horas admirando as tamareiras nas margens do rio, as grandes montanhas de pedra e o deserto do Saara brilhando no horizonte com suas areias escaldantes. O tempo realmente não passa. E se existe um lugar onde podemos dizer que se consegue esquecer da vida, é o Nilo. Descer o rio Nilo rumo a Luxor é algo que lhe transporta para um passado longínquo. Antes de chegarmos a Luxor, paramos em Édifo para conhecer um dos templos das pirâmides de Imhotep, construídas há 1500 anos antes do Templo de Horus. Foi encontrada na ilha de Serrel, no Baixo Nilo, uma lápide com a fórmula escrita por Imhotep para a fabricação dos maciços retangulares que eram usados na construção de templos e pirâmides, uma espécie de polímero que hoje está sendo estudado por cientistas franceses, uma mistura de conchas, areia, sílica e alguns catalisadores naturais. Realmente, quando vemos de perto e tocamos as paredes do Templo de Horus, percebemos que não são exatamente pedras, e sim um aglomerado de areia prensada e fundida, como se fosse uma espécie de cimento. Horus se tornou o salvador do Egito, e foram criadas as escolas de conhecimento e sabedoria sacerdotal, onde os mais importantes do Egito, e também o mais bem cuidado e conservado. Após 30 minutos de charrete, avistamos o templo. Logo na entrada, nos deparamos com 2 águias gigantes, com mais de 3 metros de altura cada uma, feitas de granito. A águia é o símbolo maior do deus Horus. Horus é filho do deus Osíris e da deusa Ísis. Conta a lenda egípcia que seu pai Osíris, o primeiro faraó do Egito, lutou contra o seu irmão Sete pelo poder e o trono do Alto e Baixo Egito. Nessa luta, Sete, que simboliza o mal, derrotou Osíris e, após matá-lo, cortou em 14 pedaços, espalhando-os pelo deserto. Ísis, sua esposa, desesperada e não aceitando sua morte, criou o rio Nilo para navegar e seguir em busca dos restos de Osíris.